Bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. A sua participação é muito importante. Deixe seus likes, curta as nossas publicações, inscreva-se no canal, porque isso nós consideramos extremamente importante, que esteja conosco participando, pulsando por um mundo melhor. Hoje eu pretendo abordar um assunto que, embora seja um assunto mais local, também não deixa de ser um assunto nacional. E se trata do planejamento urbano, mais especificamente do plano diretor, dos planos diretores que são obrigatórios no nosso país para municípios que tenham mais de 20 mil habitantes. Para que vocês todos tenham a dimensão do que significa isso, 31,6% dos municípios brasileiros têm mais de 20 mil habitantes. Portanto, para estes, não é uma opção ter um plano diretor, é uma obrigação realizá-lo, fazê-lo. E esses 31,6 municípios com mais de 20 mil habitantes têm 84,2% da população brasileira. Portanto, nós estamos falando num assunto que é obrigatório para 85% dos brasileiros que residem nesses municípios. O plano diretor, ele é considerado um instrumento básico da política de desenvolvimento das cidades e dos municípios. O plano diretor, ele existe para nortear os agentes públicos, mas não só estes, os agentes privados também, naquilo que pode, naquilo que deve ser feito e naquilo que não pode ser feito num território municipal. Então, essa é uma questão muito importante. Ele, como nós dissemos agora há pouco, é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes. E uma das questões que foi introduzida em períodos mais recentes na questão do desenvolvimento urbano é que a propriedade urbana, isso foi introduzido mais precisamente no Estatuto das Cidades, ela cumpre a sua função social na medida que ela atende às exigências expressas nos planos diretores. Daí a gente já pode inferir que os planos diretores não pertencem a um setor isolado da sociedade. Os planos diretores não podem ser da política de quem pode mais chorar menos. O plano diretor, ele precisa da participação de toda a sociedade que reside num determinado município. E para que isso aconteça, é necessário, está na lei, que tenham que ser feitas audiências públicas para a população poder opinar. No entanto, não basta que nós tenhamos audiências públicas. No meu entender, e esta é uma falha de muitos municípios brasileiros, nós precisamos, enquanto municipalidade, fornecer informações suficientes para que cada setor da sociedade que comparecer à discussão tenha capacidade de decidir. Então não pode ser um plano diretor para cumprir carnê, não. Eu mandei uma correspondência para os setores da sociedade, eles que venham participar, se não vierem, problema deles. Não, nós precisamos buscá-los para participar, porque na medida que isso acontecer, realmente cada construção da cidade vai cumprir o seu papel social. É necessário que a gente tenha que ter em mente a seguinte questão: para que uma sociedade avance verdadeiramente, cada vez mais pessoas precisam participar de todas as questões de governo, de Estado, entendido Estado como Estado nacional, Estado municipal, governo, estrutura estatal, enfim. E aí o plano diretor, ele acaba atendendo aspectos físicos de uma determinada área geográfica. Tem que ter uma avaliação geológica, onde pode, onde não pode, áreas alagáveis, áreas inclinadas demais. Tem que ter esse tipo de avaliação. O plano diretor tem aspectos econômicos que precisam levar em consideração. Por exemplo, se um município delibera, através de sua população, através dos seus governos, que ele quer se tornar um município industrial, o plano diretor precisa tratar dessa questão. Aonde vai se localizar
o distrito industrial? Vai haver um distrito ou não vai haver? Que tipo de industrialização nós vamos querer ter? Tudo isso está indicado num plano diretor, que é um plano de desenvolvimento a longo prazo, que ultrapassa o limite de um governo, é de muitos governos, ele é da cidade enquanto um todo. A questão social do plano diretor está diretamente ligada à participação popular, mas também existe uma questão ambiental. As questões ambientais, elas estão tomando parte cada vez mais, de uma maneira mais efetiva na formulação dos planos diretores. As questões técnicas nos planos diretores se fundem com as questões políticas, na medida que as questões políticas elas são manifestadas pela vontade da população. Então a técnica e a política estão irmanadas quando se faz um plano diretor. E, na verdade, nós precisamos perceber o seguinte: para muitas pessoas o plano diretor é, eu tenho aqui um terreno, quanto eu posso construir verticalmente, quantos andares eu posso ter e quanto desse terreno eu posso ocupar. Isso está expresso no plano diretor, né? O índice construtivo, o número de andares que pode ter, qual é o recuo que eu tenho que ter em relação à calçada, porque nós não podemos mais ter cidades em que todos os prédios, todas as casas estejam no limite da calçada. Tem que ter um recuo, tem que ter um ajardinamento, isso torna a cidade mais agradável, mais bonita. Nós temos que definir no plano diretor se nós queremos áreas residenciais completamente separadas das áreas comerciais e industriais. Todas essas questões fazem parte. Se existem áreas para parques, áreas para recreação. Nós podemos definir, por exemplo, no plano diretor, que nós não queremos casas noturnas do centro da cidade. Nós podemos definir que as casas noturnas de Santa Maria vão ter um local específico da área urbana para se instalar, onde quem quiser ir morar lá depois já vai saber, vai ter barulho de noite, né? Então essas questões todas elas vêm sendo discutidas. Mas existe uma questão no plano diretor que é importante também, é o impacto, o direito de vizinhança, o impacto na vizinhança. E aí eu fico pensando o seguinte: todos nós temos direito ao sol. E na medida que nós construirmos um monte de arranha-céus, um monte de edifícios altos amontoados, nós tiraremos o direito de ter o sol de muitos. Então nós podemos discutir se nós queremos ter uma cidade amontoada ou uma cidade onde os prédios altos tenham que ter uma distância mínima um dos outros, de forma que as pessoas se sintam melhor na sua cidade, todo mundo possa usufruir da natureza, inclusive, das vistas que são proporcionadas pela natureza. Mas o plano diretor, ele precisa ter uma gestão democrática, não apenas na sua elaboração. Algumas pessoas pensam o seguinte: fazemos um plano diretor que vai nortear o desenvolvimento do município, está feito. Agora, nos próximos 5 anos, até a próxima revisão do plano diretor, eu posso ficar em casa descansando que eu não tenho que participar. Está errado isso. Os planos diretores, eles precisam ser revisados frequentemente, constantemente, na medida que a realidade exige isso. Isso está na lei, isso está no Estatuto da Cidade. E aí os planos diretores, eles são instrumentos dinâmicos, contínuos e se retroalimentam. Por exemplo, se eu observei uma falha no plano diretor confeccionado recém há 1 ano e meio, 2 atrás, eu tenho o dever de corrigir essa falha e fazer melhor. Então, o plano diretor, como já dissemos, não é uma questão para um governo, é para vários governos sucessivos. É um plano da cidade enquanto um todo, não é um plano de um governo específico. É aí que a cidadania mais se manifesta. E os planos diretores, eles precisam ser revisados e precisamos tomar cuidados em muitas situações, como por exemplo, numa cidade em que o crescimento populacional é acelerado. Esse crescimento populacional vai exigir, por exemplo, mais conjuntos habitacionais. E esses conjuntos habitacionais, eles vão acabar fazendo com que tenha um adensamento, tem que ter mais linha de ônibus, vai haver mais veículos circulando pela rua. Nós temos que começar a pensar na dimensão das vias públicas, se vai ter que ter mais avenida para lá ou para cá. Todas essas questões, elas podem ser definidas pelo plano diretor, que é esse instrumento que nós temos. Então, o plano diretor, ele precisa ser harmônico, ele precisa ser equilibrado, para que a gente planeje
para gente que direcione o desenvolvimento de uma cidade, de uma área urbana, de acordo com as necessidades desta área urbana e de acordo com as vontades de quem mora nela. Isso está na Constituição. Agora, existem alguns aspectos que fazem muito mal aos planos diretores. E eu quero citar para vocês todos que nos acompanham um exemplo aqui da nossa cidade de Santa Maria, recentemente acontecido. Nós tivemos uma proposta recente de modificar o plano diretor em apenas uma área muito restrita, que era para atender a vinda aqui para o município de Santa Maria, e nós esperamos que venha, da Escola de Sargento das Armas do Exército Brasileiro. Então foi definida lá que haveria uma área dentro do Círculo Militar em que nós teríamos a possibilidade de construir prédios mais altos do que são normalmente construídos naquela região. E aí, por algum artifício na Câmara de Vereadores, aquilo foi estendido, uma emenda de vereadores, para uma região da cidade que se chama Zona 14, que pega toda a encosta dos morros de Santa Maria. Para vocês que não são de Santa Maria é uma cidade que está numa encosta, na encosta de morros, toda coberta por Mata Atlântica, que é um patrimônio do povo brasileiro. E do ponto de vista do santamarense, as nossas montanhas são um patrimônio ambiental nosso. É muito bonito o entorno de Santa Maria, com essa paisagem única que nós temos. Bom, na medida que isso acontece e tu começa a densificar a encosta, isso aí vai ter enxurradas, a água vai penetrar menos na terra, isso vai determinar que tenhamos problemas de alagamentos no futuro, e isso não pode ser pensado isoladamente. Ora, na medida em que a cidade tem muitos vazios urbanos, muitas áreas que não foram ocupadas, por exemplo, daqui até a região leste de Santa Maria, antigamente nós tínhamos uma vasta área que não tinha construções. E na medida que nós temos essa vasta área sem construções, se eu mando um ônibus e daqui do centro até a ponta da região leste, ele vai passar por áreas em que passageiros não entram, isso encarece a passagem. Então, primeiro ocupar os vazios urbanos, para depois ficar pensando numa aberração como essa que aconteceu, que felizmente foi retirada, e que felizmente houve um acordo entre as forças da cidade que isso precisava ser discutido globalmente. Então o plano diretor é um instrumento que a cada um que me assiste nesse momento precisa ter consciência que precisa participar. A cidade só vai ser nossa, verdadeiramente nossa, e nós só vamos senti-la como nossa se nós participarmos da sua formulação, do seu crescimento, da sua adequação. É por isso que o plano diretor, que é um instrumento de desenvolvimento urbano, que surgiu aí por volta a sua necessidade capital no início da década de 80, foi materializado na Constituição de 88, o Estatuto da Cidade, que veio logo depois, também materializou. É um instrumento que nós precisamos seguir, precisamos respeitar, e é nosso. Então era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, e na medida em que o tempo for passando, mais assuntos nós abordaremos aqui no nosso canal do YouTube, contando sempre com vocês, com a presença de vocês, com a participação de vocês, e não se inscrevam, inscrevam-se no canal.